noite, pessoal. Bem-vindos ao Bate-Papo Animal pelo portal Pet News. Para quem não me conhece, eu sou Ana Bittar, jornalista e artista plástica. E vocês sabem que nós temos um encontro marcado todas as quintas, às 20 horas, com muita informação, convidados e, claro, um bate-papo animal. Gente, eu tenho que sempre marcar minhas coisas, porque é tanta coisa que eu tenho que falar, uma hora pra gente seria pouco. Mas o Instagram tá sendo bonzinho, tá esticando um pouco mais a minha live. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, aos parceiros do portal Pet News. Adilson Messias, @RecTransfer. Ele é responsável pelos clippings de rádio, TV, live, YouTube e também pelo marketing do portal Pet News. Quer saber mais? O WhatsApp dele é 11 97341 5753. IEPET. IEPET tem 30 anos formando profissionais em especialização de banho e tosa. Quer saber mais sobre IEPET? iepet.com.br. Nosso convidado já está na área. Boa noite, doutor Juliano. Petzilas é um app feito para ajudar você a cuidar melhor do seu pet. Quer saber mais um pouquinho? Eu uso muito. Baixa lá no Play Store. Petzilas. Job Pet é a melhor plataforma de gestão de pessoas na área pet. Você está buscando profissionais? Você quer contratar? Você quer anunciar vagas? jobpet.com.br. Instituto Cão Terapeuta. Eles promovem saúde por meio da intervenção assistida por animais. cãoterapeuta.org.br. A nossa fotógrafa pet, Luciana Camida. Ela foi responsável pelas fotos da exposição Pets, a exposição Pet, que eu fiz há 4 anos atrás. Sensacional. @Lucamida com K. Pineal 3D. Pineal 3D é uma empresa que ela é especializada em impressão 3D a serviço da medicina, inclusive medicina veterinária. Cadeira de rodas, próteses, órteses. Dá uma olhada lá, pineal3d.com.br. Confecções, laços e gravatas para pets. É da minha querida amiga Tamires e ela vende por atacado e entrega no Brasil todo. 81 é o DDD 999438560. E a nossa querida parceira, doutora Maria Ângela Panelli. Ela é médica veterinária, zootecnista e especialista em ortopedia de cães, gatos e animais silvestres. Gente, tem matéria da doutora que eu escrevi sobre uma das, eu falo proezas, né? Porque ela é uma verdadeira artista, um ser especial. @Maria_Ângela_veterinária. E agradecer também aos nossos colunistas, que é o Kleber Santos, com a coluna Educando Tutores, ao André Costa, que é o nosso biólogo, com a coluna Você Sabia? Ao Dr. Ricardo Capuano, que é a família multiespécie, nosso querido Fernando Lopes, que já está na área também, com super dicas, e mais a recente colunista, doutora Tereza Kodama, com direito animal. Bom, nosso convidado de hoje, gente, é o doutor Juliano Farias. Doutor Juliano Farias vai falar um pouquinho mais pra gente sobre primeiros socorros. O cachorro já engasgou alguma vez? Você sabia o que fazer com ele? Eu nunca soube, mas o doutor Juliano vai falar pra gente. Boa noite, doutor. Tá travando um pouquinho. É sempre assim, né, gente? Fala sério. Tá travando, gente? Fala se é ele, se sou eu, se é. Acho que é o doutor. Eu vou tirar e vou chamar de novo, tá? Remover. Aí a gente dá dó de fazer isso. Vamos lá de novo.
Vamos lá. Quem sabe a conexão dele melhora um pouquinho. Tá ruim mesmo. Alô, Só tô ouvindo sua voz. tá melhor Quer agora? sair? É só a sua voz. A sua imagem não tá aparecendo. Faz assim, Tá sai bom, da vou sair. live, sai e entra de novo. Quem sabe? Bom, Aí eu te convido ou você me faz o convite. Isso. Pessoal, vamos ter um pouquinho de calma, que isso acontece. Vocês estão vendo esse trabalho aqui? É um São Francisco com as minhas duas cachorrinhas, a Jade e a Safira. Esse trabalho é do João Paulo Pérez, um artista plástico maravilhoso. E também tem um. Vamos lá, vou tentar de novo. Ele tem um projeto, Castre um Bigodinho. Muito legal. Ele é voluntário no Castre um Bigodinho. Sobre castração de gatos. Olha lá. Tá querendo entrar. Fala, doutor! Oi, tudo bom? E agora, melhorou? O som tá um pouquinho baixo, mas tá bom. A imagem tá aparecendo. Tá, eu vou tentar colocar no fone então para ver se melhora um pouco, tá? Tá bem baixo. Tá bem baixo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de celular. Pode ser que esse celular tá com algum problema, tá? É rapidinho, eu já entro de novo então. Tá? Tá. Ele vai sair porque o som dele tá um pouquinho baixo. Vamos ter um pouquinho de paciência, pessoal, que isso acontece. Não tem problema. Isso faz parte. É que vocês não sabem como é que é programa ao vivo quando dá pau. Menina, é um terror. Vamos ver, acho que o doutor vai tentar outro local. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Sérgio? Ana Cláudia, Aurélio. Tudo bom, pessoal? E aí, Red Dog Walker, você vai falar o que sobre hoje? Gente, ele não quis me falar. Falou que era surpresa. Qual era a super dica? Eu fiquei matutando isso hoje o dia inteiro. Vamos ver. Vamos lá de novo? Mais uma vez. Ulisses Fernandes, boa noite. Tentando me conectar com o meu convidado desta noite, Dr. Juliano Farias. Ele vai falar para a gente, é médico veterinário, e ele vai falar um pouquinho sobre primeiros socorros. Não deu certo, gente. Vamos de novo? Vamos dar um tempinho, peraí. Fala, Ulisses, e aí, tudo bem? Vamos ter um pouquinho de paciência, né? O doutor não está na área. Vamos esperar. Pessoal, só uma pergunta. Vocês já baixaram o app Petzilas? Alguém já tentou? Fala, a Cris Belfort. A Cris eu entrevistei também, a adestradora. Tudo bom? Vamos tentar? Não, o doutor Juliano ainda não está na área. A conexão dele está ruim. A minha está mais ou menos, né? Então, eu perguntei para vocês se vocês. Agora acho que vai. Não, não tá. Ele não entrou, saiu. Acho que ele vai tentar uma outra parte da casa. Pode ser ou do consultório onde ele está. Você tá boa, Cris? Você nunca baixou esse app Petzilas? Se você tiver cão, gato, não importa qual é o seu animal. Eu tô tentando pedir para ele chamar, mas ele nem tá na live ainda, ó. Só para chamar tá só 3. São os 3 que estão na live. Falando um pouquinho do Petzilas. Petzilas, gente, eu fui descobrir quando eu precisei achar a carteirinha de vacinação da minha cachorra. Pois é. Eu nunca lembro onde está. Olá. Não, não é ele. Gente, doutor Juliano sumiu.
Não tem problema. Vamos lá. Vamos tentar. Juvete, agora sim. Vamos lá. Agora Alô? trocou de celular. Me desculpa, perdão, aqui Tudo bom, doutor? eu tô... Tudo bem, graças a Deus. Mil desculpas, tá? Para todo mundo. É que eu tenho dois Não tem celulares problema, e estamos enrolando um pouco aqui. tá bom, então. Tá bom o som agora, a imagem, tá tudo ok? Perfeito. Agora a gente pode conversar bastante. Muito obrigado. É O isso aí, pessoal vamos está começar falando, então. agora sim. Agora sim. Doutor Juliano, em primeiro lugar, quero agradecer de você despender um pouquinho do seu tempo para bater esse papo animal aqui pelo portal Pet News com a gente, conversar um pouquinho sobre primeiros socorros. Mas o pessoal precisa saber um pouquinho mais sobre o doutor Juliano. Fala um pouquinho aquele mini currículo seu que eu achei sensacional. Você é formado pela FMU, que formou em 2019, especialista em comportamento animal, que você trabalha desde 2010, é isso? Isso mesmo. Eu só vou dar um adendo que é especializado, tá? Porque especialista é quando a gente tem. Especializado. Isso, porque especialista é só quem tem do conselho, né? Então ainda não existe no Brasil uma especialidade de comportamento de etologia clínica, né? Então, no Tá? caso, como eu trabalho, eu tenho um curso do Exército de técnico militar, sou considerado especializado em comportamento, tá bom? Tá Porque joia. essas burocracias que... Você falou um negócio lá de cão de guerra, eu não sei dessa história. Como é que é isso? Então, é que assim, eu comecei a minha carreira, né, em 2010, né, na seção de cães de guerra do 2º Batalhão de Polícia do Exército, que é Caramba. a Polícia do Exército é uma corregedoria do Exército, aonde que a gente tem atividades, né, que uma delas é a seção de cães de guerra. E a gente faz patrulhamento com cães, a gente faz busca e resgate, a gente faz trabalho de guarda e proteção, a gente faz trabalho de faro de entorpecente, e a gente faz um trabalho social lá dentro também, que é a apresentação dos cães para crianças com deficiência, né, que era um trabalho muito legal que a gente fazia, porque as pessoas pensam que o cão de guerra é só para atacar, né? Então, a gente ia na Cruz Vermelha, por exemplo, fazer apresentação para as crianças deficientes, que foi um trabalho sensacional que a gente fazia lá dentro, e poucas pessoas sabem disso, né? Que o Exército presta esse serviço para a sociedade, né? E era muito incrível saber como os cães interagiam, né? Porque o mesmo cão que a criança estava passando a mão, ele também é um cachorro de guarda. Para você ver que um cachorro de guarda não necessariamente ele tem que ser um cachorro agressivo, que as pessoas acham, né? Ao contrário, ele tem que ser super treinado para ele saber ligar a hora certa a atividade de ataque dele, né? Então, aí Que de lá para cá, fantástico. e de lá para cá eu fui me envolvendo com essa parte de adestramento, comecei como adestrador, né? Me formei em figuração, que é aquele rapaz que toma a mordida do cachorro, que ensina o cão a morder, né? E põe aquela proteção. Você coloca a Tá. proteção, você trabalha configuração. Aí depois disso, no canil, a gente tinha várias atividades veterinárias também, porque a gente tinha que tratar os bichos. Então, eu comecei a ter meu contato veterinário lá no canil, né, fazendo um auxílio veterinário. E de lá para cá foi cada vez mais crescendo esse amor, esse contato com os animais. Aí chegou em 2013, né, que eu já tinha um tempo de casa, eu senti que eu gostava bastante de comportamento. Né? Então, e eu vi que as pessoas na época, em 2013, estavam começando a crescer os cães ir para dentro de casa das pessoas, né? E o cão deixou de ser só o cão lá de fora de casa e começou a ser o cão de domicílio, o cão que virou seu filho da pessoa, vamos falar assim, né, hoje. Com E certeza. começou a surgir Eu também sempre muitos falo isso. problemas comportamentais. E começou a surgir os problemas comportamentais, né? E aí Tá. necessitava de um profissional para poder atender esses problemas, né? E aí eu dei baixa do exército porque eu queria estudar também, né? Queria fazer minha faculdade. Eu sempre amei a veterinária, então eu queria me aperfeiçoar mais ainda para levar mais conhecimento ainda para as pessoas, né?
E eu saí em 2013, fiquei 2013, 2014 só fazendo essa parte de comportamento, né? Adestramento e comportamento a domicílio, é o que eu faço até hoje, né? E surgiu a veterinária em 2015. Para quê? Porque eu senti que as pessoas estavam cobrando mais a gente, né? Os adestradores, as pessoas queriam mais informação. Então, às vezes tinha técnicas que às vezes a gente usa lá com cão de trabalho, que é um cão mais rígido, né? E então, às vezes, a gente tinha que explicar isso e entender melhor. Foi surgindo outros estudos também, através da gente estar trabalhando mais com reforço positivo do que reforço negativo. Aí começou a surgir vários problemas. Só que eu vou falar assim que eu não dei muita sorte. Por quê? Porque quando eu saí do quartel, eu tenho esse histórico de cão de polícia, eu só catei bucha, né? Só catei caso de agressividade. Tinha passado 10 adestradores e não tinha dado jeito. Mas eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque o adestramento salva vidas, salva cães, né? Porque um cachorro que é intreinável, um cachorro intreinável, um cachorro que é antissocial, um cachorro que chega a ser agressivo, ele não tem muito caminho para ele, né? Então, infelizmente, ou ele vai para o abandono, e a gente vê muito isso, né, no dia a dia. No caso, infelizmente, as raças Pitbull são uma das que mais são. Eu acho que isso já chega a ser o preconceito, né, da raça, mas se a gente. Nosso adestrador, o nosso colunista está aqui na área, o Red Dog Walker, o Fernando Lopes, ele mesmo fala, eu já tomei mordida de cachorro e o grande nunca me fez absolutamente nada, né? Então, não é que é da raça, não é questão de paciência, de amor, de cuidado e se dedicar realmente àquele animal que precisa de um pouco mais de atenção, né, doutor? Sim, isso que eu ia falar para você, que independente da raça, independente do cão, todos os cães eles podem ser agressivos, né? Então, vai depender muito da vivência ambiental que esse cão teve, né? E às vezes um pouquinho da genética também, né? Então, quanto antes, eu falo para meus clientes, quanto antes você começar a trabalhar o seu cão, eu falo pelo exército, a gente começava a treinar os cães ainda na barriga da mãe, porque já foi provado cientificamente que, igual os seres humanos, os cães eles escutam na barriga, né? Então, como que o filho reconhece a mãe? Porque você fica a gravidez toda conversando com a criança, né? Então, isso já foi provado cientificamente. Então, a gente começa quanto antes melhor para não ter esses problemas, né? E quando já tem um problema, aí a gente tem que chamar os profissionais do comportamento para poder ajudar. Né? Que foi a minha ida para a veterinária também. Por quê? Porque hoje na veterinária a gente tem uma atividade que chama etologia clínica, que no adestramento a gente trabalha com modificação ambiental e modificação comportamental para poder ajudar a resolver os problemas de comportamento. Com a veterinária, a gente tem também a etologia clínica que chegou para ajudar mais ainda. Então, além do modificação comportamental e ambiental e adestramento, a gente tem a etologia clínica, que é como se fosse o psiquiatra dos cães. Então, às vezes, tem casos que é legal a gente trabalhar também com farmacologia. Claro que dentro de um estudo, dentro de um histórico do animal, a gente tem que saber todo o histórico do animal, de onde que ele veio, como é o tutor, passar primeiro para o ambiente, sempre focado também na ambientação, socialização, e esse manejo primeiro comportamental e ambiental, adestramento, para depois a gente entrar em conjunto com a farmacoterapia, que é a minha pós-graduação que eu vou fazer, né? Que é a pós Olha, currículo invejável, hein, doutor? Mas eu queria perguntar uma coisa para você, que eu achei muito interessante quando eu vi você fazer uma live com o nosso colunista, o Kleber. Eu achei interessantíssimo um assunto que eu não imaginava que a gente, tutor, nós poderíamos ter isso, essa ajuda de um veterinário, de um profissional, de um médico. Primeiros socorros. Doutor, como que é isso em animais? Já para um ser humano é bem complicado. Eu acho bem complicado. A gente tem que saber muitas coisas, muitos movimentos na hora de... ou a pessoa está tendo um infarto,
ou de repente ela caiu, quebrou uma perna, ou se engasgou, e assim vai, né? E o animal? Como que começa essa sua, vamos dizer, uma palestra, uma ajuda para nós tutores? É, essa ideia do primeiro socorro surgiu através da minha atividade de comportamento, né? Por quê? Eu estou 100% com o cliente, né? Eu estou 100% dentro da casa dele, vendo as dificuldades deles, que eles têm, as dúvidas, né? Então, e caiu do céu essa questão da veterinária também me ajudar muito nessa questão de atendimento clínico. Então, eu chegar na pessoa e identificar. Então, surgiu essa ideia do primeiro socorros quando eu vi muitos tutores com dúvidas básicas de saúde, né? Então, E, por exemplo? O que, por exemplo? Pode falar que essa dúvida deve ser a minha também. Tá bom. Coisas básicas, vamos lá. A diferença de urgência e emergência. Às vezes a pessoa aconteceu um fato dentro da casa da pessoa e a pessoa ela não sabe identificar se aquele caso é um caso que eu devo correr para o veterinário ou se eu consigo dar uma estabilizada no animal e depois correr para o veterinário, né? Ou às vezes tem casos que a gente pode até resolver na hora. Então essa diferença que é básica, né? Você saber o que é a diferença de urgência e emergência também ajuda a salvar vidas, né? E como eu te falei, durante a minha rotina, né, nessas experiências de 10 anos de trabalho, eu peguei vários casos, tanto de urgência e emergência. E às vezes a pessoa estava Um exemplo, vamos lá. Um cachorro foi atropelado, né? Que aí ele pode sofrer vários traumas, porém ele fraturou a pata. Ele não tem, a gente conseguiu, por exemplo, você viu o carro atropelando, mas você viu que o carro não passou por cima, por exemplo, passou por cima só da pata. E aí você chegou até o animal e aí você identificou que não tem hemorragia, que não tem sangramento, que não tem fratura exposta, simplesmente você viu o animal mancando, por exemplo. Aí, nesse caso, tem muitas pessoas que já ficam desesperadas, né? Aí a pessoa não sabe identificar se é uma urgência e uma emergência. Então, é importante esses detalhes, né? Então, por exemplo, no caso de fratura, né, que não tem hemorragia, é uma emergência, não é uma urgência. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui para ir já seguindo. Então, é uma urgência. Porque o que acontece? A urgência é quando não necessita de um atendimento imediato. Ele tem que ter o atendimento, mas assim, você consegue estabilizar o animal para depois levar no veterinário. Já a emergência, você precisa de ter um atendimento ali imediato. Por exemplo, uma hemorragia, né? Uma hemorragia ali que você está vendo que pegou uma artéria e aí ele está tendo uma hemorragia e você precisa de um atendimento ali imediato, né? Ou um corte profundo, né? Que a gente deve ter aí em atropelamento também pode acontecer. Então, assim, sim, essa diferença... De repente se machuca. Isso. Então, já começando, né, com esse parâmetro básico de você saber o que é a urgência e a emergência, já é um começo. Porque eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se foi mico, mas nessa, gente, é verdade, o doutor tem razão. Emergência e urgência. A minha cachorra mais velha tinha castrado, ela tinha 7 meses, estava com aquela roupinha, de repente começou a sair um líquido. O meu marido chegou branco para mim e falou: a cachorra está com hemorragia, abriu os pontos. Eu não olhei. Eu peguei, enfiei dentro do carro e entrei no veterinário. Socorro, a minha cachorra está morrendo. Essa foi a frase que nós dois, os pais, falamos. Tudo errado, gente. É aquele sorinho que forma, aquela aguinha. Ela não tinha arrebentado ponto nenhum. Não era sangue, era uma aguinha cor-de-rosa clara. E eu já achei que a cachorra estava morrendo. Mas pessoal, isso, porque lembra que eu te falei? Você tem muita razão. Você tem muita... É que a gente, assim, nós somos leigos, a gente se apavora, né? Isso. É isso que doutor, eu queria perguntar uma coisa para você. Por exemplo, existe alguma coisa, algum curso
ou você dá alguma orientação, uma palestra, seja o que for. Socorros básicos que nós podemos fazer com os nossos animais, por exemplo, engasgo, né? Sei lá, um cortezinho na pata, uma unha que quebra, que sangra, que a gente sabe que tem aquela veiazinha no meio. Como é que é isso? Fala para mim. Sim, então, a ideia que eu estava até fazendo com o Kleber, né, que ele montou a Unicomfort Pet, né, eu estou montando um curso básico, né, para primeiros socorros, para tutores, porque e a gente vai abordar essas coisas mais básicas, né, porque o primeiro socorros, a emergência veterinária, ela é muito extensa, né, hoje, graças a Deus, o veterinário ele consegue dar um suporte muito grande para os animais, mas focado nessa experiência com os tutores a domicílio que eu tenho, né, por conta do trabalho de comportamento, eu comecei a focar nesses básicos que pode salvar a vida, né? Então, como você falou, a gente diferenciar o que é urgência e emergência, a gente saber fazer algumas coisas básicas, por exemplo, fratura, imobilização de fratura, engasgou, choque elétrico, envenenamento, alimentos, intoxicação por medicamentos. Então, tudo isso é legal o tutor saber, né? E é no dia a dia, por exemplo, meu cachorro está com dor. Aí você vai lá, pega que acontece, né? Você pegar um medicamento humano que às vezes o animal não aceita. Então, você também saber essa diferença de qual medicamento eu posso ter em casa para ajudar meu animal, né? Por exemplo, um medicamento que eu falo que salva vidas, que é legal, todo mundo tem em casa, que aí é o que no curso que eu estou montando também a gente vai fazer, a caixinha de primeiros socorros, né? É o carvão ativado, né? Para envenenamento. Então, assim, você tem algumas coisas básicas e saber o certo, né? Então, quando você decide ter um animal, você tem que estar ciente que esse animal hoje depende de você. Então, você sabendo o básico já ajuda a salvar vidas. Né? Eu falo porque, na prática, por exemplo, às vezes aconteceu envenenamento. Envenenamento. Pessoal, o nosso comunista já tinha falado. Eu sempre ando com aquela pílula de carvão, né? Eu tenho sempre essa pílula. Funciona mesmo? Vale a pena a gente ter em casa? Quando o animal se envenena ou alguém joga alguma coisa por maldade, de repente a gente percebe que o animal olha aí o carvão, ó, o Red Dog Walker está falando isso. Antes disso, eu quero dar um beijo para minha filha, que ela está aqui na live. Lari, a mãe está morrendo de saudade de você. Vale a pena ter esse carvão? Como é que é isso? Lembra, o animal é diferente do ser humano, tá? O animal, ele tem uma dosagem, né? Porque existe cão de 2 quilos e cão de 50 quilos. Então, o que é legal você fazer? É importante você ter o carvão ativado em casa, porém seguir a dose recomendada para ele, tá bom? E sempre tomar cuidado, né? Porque assim, que às vezes a gente pode dar uma dose muito forte, né? Ou às vezes uma dose muito fraca e não ter o efeito. Então, você sempre tem que estudar o quê? Por isso que isso no curso vai ser importante, você saber o peso do seu cão e saber a dosagem certa. Às vezes o próprio fabricante, você lê a bula, o próprio fabricante, ele já orienta você sobre a dose certa pelo quilo do cão, né? Então, meu cão tem 15 quilos, ele tem uma dosagem certa do carvão ativado para poder ter o efeito, tá bom? Então, o carvão ativado é uma das coisas que é importantíssimo ter em casa, tá? É muito importante. Eu falo que no curso que a gente está falando com o Weber, né, os adestradores, é muito importante o adestrador também ter um carvãozinho ativado na pochetinha dele, porque às vezes ele está fazendo um trabalho na rua e você sabe que, infelizmente, existe muita maldade, às vezes pode ter uma pessoa que deixou uma coisa ali no chão, muito rápido, né? E ser um envenenamento ali. E você tendo isso, você consegue salvar a vida do animal. Claro, a gente acha que não vai acontecer, mas é sempre bom a gente estar prevenido, né? Doutora, uma pergunta. Uma vez aconteceu isso com a minha cachorra, não sei se pode ter acontecido com alguém aqui, mas você sabe que o cachorro sempre anda para lá e para cá e de repente você não tem um piso que ele gaste tanta unha. E ele quebra aquela unha e de repente aquilo começa a ter uma veiazinha e pode sair um pouco de sangue, né?
É perigoso? Como é que eu posso estancar esse sangue? Porque isso também é uma emergência, né? A minha, por exemplo, ela quebrou enroscando na cobertinha dela. Ela quebrou uma parte e ficou. Eu só fui ver no dia seguinte que ela estava mancando e a médica teve que cortar. Primeiro ela pôs um remedinho para amortecer um pouco. Tem uma veia, dói, corta. Como é que é isso, doutor? É Vamos lá. complicado, a gente se apavora um pouco, né? Só diferenciando, é uma urgência, tá? Então, dá pra gente segurar, né? Eu sei que causa muita dor, porque uma região bem nervosa, né? A sensibilidade Tá das unhas travando um é pouco. muito. Tá travando um pouco a sua live. Alô? Voltou? Voltou, mais ou menos. Tá parando, tá assim, meio parando. Voltou agora? Voltou. Tá bom. Agora voltou um Então vamos pouco. lá. Isso. Qualquer coisa você me corta, tá? Tá bom. E acaso tá bom? Então vamos lá. A unha, como você falou, ela tem uma veinha que chega aqui na unha, né? Então, o que acontece? Quando você corta só a parte de queratina, tudo bem, é igual as nossas unhas, né? Cortou só a parte de queratina, tudo bem. Mas sabe quando sem querer você corta assim, que dá aquela dor aqui, que você pegou o tecido, um tecido conjuntivo aqui, que já é bem irrigado, em nós mesmos, né? Quando você corta errado, já tem muita dor. Imagine quando o cão ele acaba, né, soltando a unha. Primeira coisa é o quê? Nunca puxar. A gente nunca pode puxar isso, tá? Porque vai causar Eu muita dor. nunca contei. Não, eu não faço. Eu tenho o rapaz da IEPET, que até ele é um parceiro do portal. Ele sabe, vocês sabem, né? Os profissionais, ele é um groomer. Ele sabe direitinho como tem que cortar. Porque se eu for cortar, a unha dela, além de tudo, é escura, é preta. E a gente não enxerga a veia. Então é um perigo. Eu É um acho um perigo. perigo. Assim, como eu falei, não pode puxar. Quando começar a sangrar, né, uma região que tem essa veinha, então você vai fazer o quê? Você vai pegar Se você tem uns pozinhos que é anticoagulante ali, você tem um pozinho que você compra na própria farmácia veterinária, que eles vendem, né? Ou então você vai pegar uma gaze ou um algodão, ou se não tiver nada, um paninho, vai segurar ali aonde que está sangrando e segurar, né? Tá? A gente não pode esfregar, porque qual que é a nossa mania que a gente tem, né? Que quando tem uma feridinha, a gente, em vez de deixar a gás, a gente fica fazendo isso aqui. Fica Lembrando que existe um esfregando. processo, que é um... Isso, não. Para cicatrizar, para a gente coagular isso, é um processo que chama de coagulação. Então, você vai segurar ali, né, por alguns segundos, né, em torno de um minutinho, 1 minuto e meio, para poder ocorrer o processo de cicatrização, tá bom? Não Tá. pode ficar você esfregando a gases, tá? E nunca puxar a unha. Sim, e outra coisa, a unha não saiu por completa, levar num profissional qualificado, né? De preferência um veterinário, para poder remover essa unha corretamente. Às vezes preciso dar uma sedada aqui no local, né? Para o animal não sentir dor, tá bom? E fora que Tá ele bom. pode te morder. Se você tentar mexer, ele causa dor e ele pode tentar reagir mediante essa dor, tá bom? Eu recebi uma pergunta e essa pergunta eu também eu tinha essa dúvida. Quando eu falei que eu postei hoje que você ia falar sobre primeiros socorros, uma pessoa me mandou um direct, foi a Vanessa, e ela me pediu para você falar um pouquinho sobre engasgo. O animal pode engasgar? Como é que a gente vai? Porque se pessoa engasga na minha frente, eu juro por Deus, eu fico apavorada. Agora, o animal, então, eu acho que eu vou morrer junto com o animal, porque eu não sei o que fazer. Estou falando. O engasgo, o animal Complicado, doutor. é difícil, tá? O animal pode engasgar mesmo com algum objeto, ou às vezes com algum tipo de alimentação, ou com um graveto, né? Com alguma coisa, um corpo estranho que a gente fala, né? Com tudo que causa um problema no animal que ele ingere, que não é a alimentação dele, é um corpo estranho. Então, o que Tá. acontece?
esse corpo estranho, se ele ficar engasgado, você tem duas opções. Claro que tudo isso você corre o risco de tomar uma mordida. Por isso que tem que ser tudo com cautela, tá? Você tenta, se for um cachorro mais tranquilo, você consegue tentar abrir, né, a boca dele para você tentar ver o que é, tá? Se você conseguir ver e tá ali na faringe, ainda não foi deglutido, você pode tentar retirar, tá bom? Mas sempre com cuidado, com muito cuidado, tá? Para você não para não machucar o animal e para você também não tomar uma mordida, tá bom? Tomar uma mordida. Se já foi deglutido e ele está com um problema que às vezes ele pode gerar uma angústia respiratória, o que você pode tentar fazer? A mesma situação da nossa, pegar aqui bem o abdômen dele, na parte bem um pouco para baixo da costela e tentar dar aquele apertão, que você dá aquele apertão de uma vez, sabe? Sim, aquela... Você pode tentar fazer isso também, mas também depende muito do cão, porque os cães menores com os cães menores é mais difícil. Aí nos cães menores, você vai fazer virar ele para baixo e tentar dar aqueles tapinhas nas costas, tá bom? Você fez esse primeiro procedimento, não conseguiu, ele tá com angústia respiratória, o mais rápido possível para o veterinário, tá bom? Emergência. Aí é uma emergência mesmo. Aí é uma urgência que vira uma emergência, tá bom? Outra coisa também, por isso que não pode dar alimentação para cachorro. Osso, por exemplo, osso você tem que tomar muito cuidado. Porque o que acontece? Às vezes o osso, além de ele causar o engasgo, ele pode também ficar retido aqui no céu da boca, no palato, né, entre os dentes. Aí o que acontece? Ele gruda ali e o osso, quando ele é ou assado ou cozido, ele não quebra como se está in natura. Por exemplo, tem alimentações naturais para os cães que eles dão alguns tipos de ossos do corpo da galinha, por exemplo, né? Mas está in natura. In natura, o cão consegue mastigar isso e não formar farpas, tá? Quando está cozido ou assado, quando ele quebra, você pode ver, quando você quebra o osso que ele está cozido, além de ele ficar muito duro, você quebra, ele vira polpa, ele vira farpa. Isso pode dar um problema enorme. Então, sempre a dica de não dar alimentos, a não ser a ração, a alimentação natural. Osso, se for indicado por um nutricionista veterinário, aqueles ossos moles que são indicados para os cães, tá bom? Doutor, o Red Dog Walker, ele me ensina muito, o Fernando Lopes, é um parceiro maravilhoso, e ele falou sobre uma coisa que é verdade, a torção abdominal, porque o cachorro acaba de comer, vai tomar água. O pai dele, que foi um adestrador fantástico, teve um dos melhores canis aqui de São Paulo, só de pastor alemão. Eu tive o prazer de ter 2 do canil dele. O cachorro come, você tem que dar pelo menos uns 10 minutinhos, engana. Agora eu estou fazendo isso, porque eu tinha uma que comia, ela acabava de comer, já ia tomar água. Como é que acontece essa torção? Aí você não tem jeito de salvar em casa, você já tem que levar para o veterinário? Como é que é isso? Além de ser uma emergência, é silencioso, né? Então, é uma das coisas que é muito importante você saber sobre alimentação, né? Porque, vamos lá, eu já peguei muitos casos de torção gástrica em passeadores, né? Porque não é culpa do passeador. Às vezes a pessoa deu alimentação pro cão e o cão às vezes não tem um controle nutricional, ele comeu muito, né? E aí eu vou explicar o porquê porque torce o estômago do cão, né? E aí ele foi passear, foi brincar, foi, né, com o estômago cheio. E aí não aguentou, virou, e aí a gente, né, fora isso, ele já tinha virado o estômago, e aí ele foi para casa, né, quando eu cheguei lá, né, para fazer acompanhamento, o cachorro estava com o abdômen todo dilatado. Então, assim, é muito importante a gente ter o controle alimentar e a gente controlar essa parte de alimentação. Porque, vamos lá, o cão é um quadrúpede, tá bom? E se você vê desde do esôfago, passando ali pelo estômago, indo para o intestino, é como se fosse uma rede,
né, o estômago do cão, por ele ser quadrúpede, e se você olhar anatomicamente assim, ele parece uma rede. E aí, ele faz o que? Quando ele está muito dilatado em processo de digestão, ele pode fazer o quê? Ele pode virar. Ele pode chegar e fazer uma volta. E aí ele vai tampar as duas saídas, né? Ele vai virar ali o duodeno, né? Que é uma das saídas, né? E vai tampar também ali o esôfago, vai virar, né? E aí, pensa, você tem o processo digestivo, vai formando gases e esse abdômen vai dilatando, vai pressionando o pulmão, vai pressionando, né, o diafragma, vai virando aquela bola de neve, o cachorro vai ficando apático, você vê que ele está bem distendido, né? E é uma doença, é uma situação que é silenciosa. Então, é muito importante você fazer a alimentação correta. Então, o que a gente indica? A alimentação para filhotes é 3 vezes ao dia, com a quantidade certa. A alimentação para adulto é 2 vezes ao dia. Isso eu falo da alimentação seca, né? Da ração. A alimentação natural, né, já é controlado pelo nutricionista veterinário. Não é legal você ficar dando alimentação natural sem passar pelo nutricionista veterinário, porque você não consegue suprir tudo que o animal precisa. E lembrando que o cão, ele é ainda carnívoro, né? Ele é 85% carnívoro, né? A gente às vezes acha que não, mas ele ainda é carnívoro, né? Então, e você deu alimentação, lembra? É mais ou menos para fazer uma digestão, para fazer a digestão e passar para o duodeno, né? Sair do estômago e ir para o duodeno, é em torno mais ou menos de 1 hora, tá? 1 hora que o cão fica ali em processo de digestão. Então, o processo todo, até virar as fezes, é 5 horas, tá? Então, você tem que fazer o quê? Deu a alimentação correta, a quantidade que E outra coisa, tem que tomar cuidado também, que eu vejo muito, que eu faço essa orientação nutricional para meus clientes, né? Quando a pessoa compra um pacote de ração, ela vai lá ela se baseia... Isso, ela se baseia pelo quadradinho que está lá atrás. Mas lembrando que, às vezes, supondo, você olha lá, o cão de 6 meses come 300 gramas, né? Mas só não é para todo. Não, na verdade, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, o seu cachorro ele tem 6 meses, mas ele está com 30 quilos e ele precisa ter 20. Aí você dá alimentação de 30 quilos para um cachorro que já está acima do peso. E aí você acontece o quê? Cada vez ele vai aumentando o peso, porque você está dando mais do que ele precisa. Entendeu? Então, por isso que é importante... Vou falar a verdade, doutor. O senhor falou uma coisa que é assim, excepcional isso. Você lendo aquele prospecto lá que vem na embalagem da ração, eles dão uma quantidade de tanto a tanto, você dá tanto. E assim vai, de tantos quilos a tantos quilos. Mas isso não funciona. Por exemplo, eu tenho uma que ela é idosa. Ela já está na ração light. Por quê? Fazendo isso, se eu desse o que estava escrito lá, ela ia engordar horrores, mais do que ela já estava, né? Eu precisei entrar na ração light, porque ela já não brinca tanto, ela brinca um pouco com a outra, mas se eu fizesse o que a ração estava escrito ali, a cachorra ia ficar com 150 quilos. Ela não aguenta. Ela é uma cachorra que ela come até o limite dela, e às vezes ela deixa. Então, colocando menos, ela já deixava. Então, se eu forçar, também pode acontecer uma indigestão, seja o que for, né? Uma torção. Olha, a Cibele falou aqui que ela teve um caso que uma proprietária, porque ela é dog walker, né? Ela é cat and dog sitter. E deu feijão para o cachorro e teve uma torção e veio a óbito. Com certeza, né? Porque fermenta muito, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra que eu te falei? Por isso que o curso que eu estou montando vai ser bem legal para os tutores, né? Porque são coisas simples do dia a dia que faz toda a diferença, né? E assim, só colocando um adendo aqui, não que está errado o que a tabela nutricional que o veterinário por exemplo, da marca, está prescrevendo, tá? Não que está errado. O que a gente está querendo dizer, assim, por exemplo, você tem, vamos falar, um vira-lata que é de porte médio,
E aí, esse vira-lata de porte médio, a base dele é para ele ter 25 quilos, né? Porque a gente vai também muito pelo espor corporal, porque é muito difícil balancear a ração do cão, né? A quantidade de caloria diária que ele precisa. Por isso que hoje a gente tem o veterinário nutricionista, ele consegue fazer isso. Mas no dia a dia, nós, veterinários, quando vai fazer o atendimento, a gente se baseia muito no score corporal, né? Que aquela ondinha que a gente vê, por exemplo, o cão ele tá no peso ideal, ele tá levemente com aquela curvinha, mostrando um pouco as costelas. Isso, aí a gente se baseia sobre isso, tá bom? Então, assim, por exemplo... E a Cris aqui, ela está falando uma coisa que é bom a gente lembrar também, que alguns pacotes de ração, ele traz aquela atividade do cão para porte grande, médio ou baixa atividade. Vamos dizer, o cachorro ele corre demais, mesmo se ele for um pouco mais idoso, ou ele é uma vida um pouco mais sedentária. Isso também inclui, alguns pacotes têm isso, a atividade do cão. Isso é muito bom de lembrar. Boa lembrança. É muito boa a lembrança. Olha, tem uma pergunta aqui para você. Tá. Ele pode dar ração à vontade para o cachorro se está abaixo do peso ou que não se alimenta bem? Na verdade, não. Na verdade, o correto, como eu te falei, é dar a quantidade necessária para o peso pretendido. Então, por exemplo, ele está abaixo do peso, tá? Aí a gente quer chegar a 20 quilos, ele está com 15, eu vou balancear a ração para 20, entendeu? Sim. Aí a gente vai observar, em um mês, vamos lá, aí toda semana a gente pesa, né? Mas em um mês, se ele não alcançou o nosso peso que a gente quer, aí a gente precisa de investigar. O que está acontecendo por ele não estar mesmo? Aí a gente saber, né? Se esse cão se ele é ativo ou se ele não é ativo. Então tem que ter uma consulta, né? Para a gente entender. Mas a base é essa. Por exemplo, quero chegar a 20 quilos. Ele está com 15. Eu balanceio a ração para 20. Vou ficar observando. Em um mês ele não engordou, tem alguma coisa errada. Vamos investigar. Aí é onde que a gente procura o veterinário que é especializado em nutrição, tá bom? Porque às vezes ele vai precisar de alguns exames para saber se ele tem um problema de digestão, né? Às vezes ele não está absorvendo os nutrientes. Então, então tem que ter uma investigação para saber por que ele não está subindo o peso dele para o peso ideal, tá bom? E, pessoal, queria lembrar a todos, né, que hoje em dia a medicina veterinária, ela não é só para emergência e urgência. A medicina veterinária hoje, ela também é preventiva. Então, da mesma forma que nós fazemos os nossos exames anuais, semestrais, o cachorro, o gato, seja o que for, ele também deve seguir esse tipo de rotina. Ter a rotina dele, procurar o doutor Juliano, por exemplo. Ó, doutor, faz tempo que eu não faço exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, fazer um check-up no cachorro, no gato, seja o que for. Isso é muito importante hoje, viu? Não se esqueçam. Doutor, você falou tudo. Eu vou fazer o seguinte, você vai voltar nessa live, você vai voltar. Nós vamos marcar mês que vem mais uma live com você. Estou adorando. E eu vou fazer a minha última pergunta para você, porque daqui a pouco o meu colunista vai entrar com uma coisa polêmica aí, meu Deus do céu, estou me cansando de curiosidade. Nesse tempo todo que você começou até hoje, valeu? Tá valendo? Faria tudo de novo? Porque quando você fala, os seus olhos brilham. Você gosta muito do que faz. Olha, eu vou mentir para você, eu fico até emocionado, né? Porque, assim, eu venho de uma família super humilde, né? Eu sou do interior, eu comecei colhendo algodão na roça. Olha minha mãe tá online, a Eliane. Ah, que linda! Assim, eu sou do interior, eu comecei numa família muito humilde, mas desde lá, eu tenho uma foto com 5 anos de idade com um cachorrinho no colo, né? Então, assim, minha vida, minha paixão é ajudar, né? Eu falo que meu trabalho é ajudar e não tem explicação. Eu faria tudo de novo, passaria por todas as dificuldades que eu passei na vida para poder chegar aqui e conseguir hoje, né, uma pessoa que veio do interior, que começou com a mão de obra, né? Trabalhei aqui em São Paulo como ajudante de pedreiro,
depois que eu fui pro exército. Então, assim, uma pessoa que começou do nada, mas com uma vontade imensa de ajudar os animais. E hoje eu consigo proporcionar isso para as pessoas, né? E para os cães, o mais importante é você conseguir ajudar. Você chegar numa família com tanto um problema de comportamento ou um problema veterinário, e eu consegui unir essas duas coisas hoje, né? Então, para mim, não tem preço. Eu falo que o preço do meu trabalho é ver a alegria dos cães. É quando eu consigo pegar um cachorro que é intreinável, né? Que já passou por vários problemas, né, e chegar lá, ou pegar uma patologia, né, no ambiente da pessoa e conseguir resolver e trazer a alegria do cão de novo, né? Então isso não tem preço para mim, eu faria tudo de novo. Parabéns, doutor. Olha, eu percebi, porque você, quando você fala, você tem propriedade. E quando a pessoa entende e gosta, une as duas coisas, acaba sendo um profissional como você. Parabéns, doutor. Estou gostando demais. A gente vai voltar a fazer mais live. Vou te amolar mais um pouco. Gostei bastante, com certeza. E se você quiser dar algumas dicas no portal Pet News, fica à vontade. Dicas veterinárias mesmo, né? Não de comportamento, mas dicas veterinárias. Se você quiser se tornar um colunista, fica aqui o meu convite. Você pensa. Aí, se você quiser... Porque nós temos o doutor Ricardo Capuano, mas o doutor Ricardo, ele trabalha mais na parte de família multiespécie. Porque o doutor, ele é palestrante, ele já teve programa na TV, na Rádio Boa Nova, e ele fala mais sobre a espiritualidade e o conceito de nós humanos, o que nós, às vezes, causamos de ruim nos animais, né? Às vezes, comendo o animal e etc., e judiando, ele escreve de uma forma muito bacana, muito complexa. Pensa na minha proposta, depois a gente se fala por WhatsApp. Gratidão por agora, você vai voltar. Eu sei que é pouco tempo para, eu acho que uma conversa gostosa, muito conhecimento para passar. Como eu falei, a minha ideia hoje é passar conhecimento, porque eu acho que nada vale o conhecimento se você guarda para você, né? Então, o conhecimento, e você ensinando, você aprende. Né? Essa oportunidade que eu estou tendo de mostrar um pouco, né? Porque eu estou começando agora, sou recém-formado ainda, né? Mas eu sou uma pessoa que eu me dedico muito ao estudo, né? Eu gosto de estudar muito para eu poder passar conhecimento para vocês. E como você falou, a medicina veterinária hoje é uma medicina preventiva e é uma medicina de evolução. Está cada vez se evoluindo mais o trabalho, então você tem que estar em constante estudo, constante aprendizado. Tá bom? E eu estou sempre à disposição, depois a gente vai conversar com certeza. Qualquer tema que você precisar, você me fala. O que eu não souber também, que eu não sou dono da verdade, não é? Então, às vezes eu tenho alguma dúvida, também eu vou consultas universitárias e a gente sempre ensinar. Qualquer pessoa que está assistindo a live, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, por exemplo, às vezes teve alguma coisa que a gente não conseguiu falar aqui na live, quiser tirar dúvida comigo, estou às ordens, tá bom? Passa as suas redes sociais. Vamos lá, então. Hoje eu estou no Facebook como Juliano Farias e no Instagram como juvet.comportamento, tá bom? E meu telefone é 11 98507 6558. Estou sempre às ordens. Depois você passa o seu telefone tudo certinho, eu vou pôr lá no Stories. Doutor, gratidão por hoje e a gente vai voltar sim, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Que Deus abençoe a todos. Parabéns. Obrigada. Vou derrubar você, mas a gente remove a pessoa com dor no coração. Nossa, fantástico, né, gente? Pena que a internet não ajudou, mas agora Gente, eu aprendo muito com vocês. Vocês não têm noção. Como é gostoso falar com um profissional quando ele gosta do que faz. Parabéns, doutor. Olha, doutor Juliano, fantástico. Red Dog Box, Fernando Lopes, agora na área com o quadro Super Dicas. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bom e você? W7 Eventos já começou a assistir nossa live aí. Aí, ó. A Ju Ribeiro. Parabéns.
Legal. E aí, tudo Vamos bem? lá, então. E aí? Bela live, hein? Bacana, hein? Bacana, hein? Bacana. Tem que fazer mais live com ele, hein? Tudo conversar com quem gosta do que faz, né? E que entende, que entende. Vamos lá, vamos lá. Super dicas. Na verdade, falar de um assunto hoje que é um assunto até relativamente novo, até no campo veterinário, tá? Foi bom a gente ter tido, não sei se ele está aí ainda assistindo nossa live. Eu queria falar uma coisa que é o autismo dos cães. Olha que assunto complicado de falar. Tá vendo? Na verdade, assim, o autismo é uma coisa que a gente sabe já hoje, né? A medicina humana sabe que existe, constatado, é tratado, existem diagnósticos, existem uma série de coisas, só que pouca gente fala do autismo nos cães, e ele existe. Só que, assim, ele ainda não tem uma explicação oficial. Existem estudos hoje. E por que eu resolvi falar sobre esse tópico do autismo? Porque com o passar dos anos, Ana, eu acabei me deparando com algumas situações. E eu cheguei até a conversar com muitos veterinários, com pessoas de conhecimento. Cheguei até hoje, até há pouco tempo atrás, num conceito com o Dr. Miroel Gasco, que é um veterinário muito bom, muito conhecido meu aqui de Higienópolis, um cara que trabalha com medicina alternativa, e a gente começou até que estudar juntos sobre isso. Porque muitas vezes eu tinha alguns comportamentos de cães, como por exemplo, vou tentar ser assim mais sucinto, tá? Às vezes eu começava a tentar adestrar um cão, e eu percebia que esse cão não evoluía, eu percebia que ele não gostava de algumas coisas de rotina, alguns condicionamentos, ele não tinha foco, e de repente ele se distraía, e às vezes eu cheguei até a duvidar um pouco, e também o tutor da minha competência. E nós pegamos 2 ou 3 casos que eu levei para o Dr. Miro, e a gente fez até um estudo, eu e ele, eu a parte de comportamento, ele com a parte veterinária, e sim, chegamos a uma conclusão, porque aqui no Brasil pouca gente ainda fala sobre autismo nos cães, e ele existe. Tá? E muitas vezes a gente não consegue identificar. Entendeu? Por quê? Porque às vezes você fala assim, não, aquele cão ele não tem muito aptidão, ou então ele é uma raça teimosa, e te falo mais. Existe uma incidência hoje comprovada, que está sendo estudado lá nos Estados Unidos, da raça Bull Terrier, que é uma incidência muito grande de autismo em cães, são os da raça Bull Terrier. Tanto que eles têm um estudo lá, que é um estudo muito focado, muito bacana, que é da American College Veterinary Behaviorista. Eles estão com uma amostra de 130 Bull Terriers, eles estão fazendo justamente esse estudo do autismo. Por quê? Às vezes, pode não ser o autismo, pode ser uma outra situação, mas às vezes pode ser sim. E não é muito raro, Ana, não é muito raro. E às vezes a gente pode ter alguns tópicos que a gente precisa observar. Por exemplo, o cão, às vezes, que não gosta de comportamento repetitivo. Tá? O cão que tem angústia em quebrar a rotina. Tá? Por exemplo, tem situações novas que o cão, às vezes, ele se mostra ofegante, ele se mostra meio receoso. Aquela história do cão que segue o rabo, sabe? Aquela coisa de correr atrás do rabo. Esse é uma das coisas, é um dos sintomas que mais remete ao autismo, entendeu? Isso baseado em estudo. Tudo isso. Quais são os parâmetros usados para classificar o cão como autista? É isso exatamente, aí que ele está falando. Exatamente o que eu estou falando. A tal da ansiedade social. Aquele cão que você chega e fala assim, poxa vida, eu já estou no 5º adestrador, eu não consigo socializar ele com cães ao contento, eu não consigo socializar com ele, com cães, com pessoas ao contento, sempre fica uma coisa ou de reatividade ou de agressividade. E eu posso falar isso para você, Ana, porque eu já passei algumas vezes. Por exemplo, eu tenho um cão hoje, que eu não quero entrar no mérito, né? Mas assim, eu primeiro achei que eu estava adestrando, eu primeiro achei que ele era surdo. Aí eu dava os comandos, e aí depois de um tempo eu percebi que ele não era surdo, porque eu fiz
testes com impacto, com barulhos mais fortes, eu percebi que o quê? De vez em quando ele parava, ficava olhando para um ponto fixo. Sabe aquela coisa? Pro nada. E é aquela coisa que é até um pouco similar com o autismo humano. Ele vai para o mundo dele. No seu mundo, né? Na sua... Exatamente. Exatamente. E isso, Ana, eu tenho reparado muito mais ultimamente, até porque a gente falou isso em outras oportunidades, as doenças dos cães, tanto emocionais como fisiológicas, elas vêm evoluindo, elas vêm aparecendo. Aquilo que a gente falou, cão antigamente não tinha tossicanes, cão não tinha gripe, entendeu? Cão não tinha depressão. Hoje ele tem. Posso perguntar uma bobagem? Pode, deve. Muita convivência, muita humanização. Então, existe esse estudo que está sendo feito lá fora, ele também está trazendo, tá um pouco focado nisso. Eu li muito sobre isso. É que nós vamos fazer uma outra live, até para falar muito, porque tem muitos gatilhos para isso. Você tocou num ponto sensacional. Então, assim, existem esses gatilhos. E isso, é o que eu falo, vai passando para o DNA e vai evoluindo com o cão, de geração para geração. Então, assim, sim, o que a gente quer não é apavorar o dono. Então, de repente, agora, meu cão não está ouvindo, não está me entendendo, não sei o que, ele é autista. Não. Existem alguns tópicos. Então, assim, os principais é aquela coisa, ele não gostar de... Ele ter muito comportamento repetitivo, ele ter muito, repetir o comportamento, ele ter angústia em quebrar a rotina, a resposta sensorial até para luz e carinho, isso é uma coisa muito importante. A resposta àquele cão que não gosta muito de luz e muito carinho, independente de raça, e ter aquela coisa da ansiedade social. E, principalmente, um dos fatores que mais está sendo estudado lá fora é a tal daquela coisa da perseguição do rabo, que às vezes a pessoa já está engraçadinha, se você vai para trás, você vê até alguns vídeos do cachorro perseguindo o rabo. Esse é um dos principais sintomas que pode ser que ele tenha. E tem mais, Ana. Como no ser humano, eles estão detectando que existem graus de autismo. É isso que eu ia perguntar. Você acabou falando, porque eu estava lembrando que no ser humano existe um grau de autismo, né? Desde o mais leve até o mais forte. Não é grave a palavra, mas até um pouco mais alto. No animal também. É por isso que eles estão focados muito no Bull Terrier, até porque o Bull Terrier ele também é fruto, ele está sendo alvo de alguns anos de algum pouco de preconceito por conta de comportamento, porque tem alguma coisa no que eles ainda não descobriram no Bull Terrier, mas o estudo está sendo muito apurado, que tem alguma coisa no DNA deles que promove esse autismo, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer... Outra bobagem, porque eu sempre falo as bobagens, mas eu vou perguntar. Fala bobagem nenhuma. É assim, cão de laboratório, porque conforme a gente vê, uma vez eu parei na porta de um... Eu fui no açougue para minha mãe e eu vi um Golden, eu achei um horror, porque o cachorro parecia um cavalo, um potro. Eu falei, mas é Golden? Ela falou, é Golden, ele é de laboratório. Esse tipo de, vamos dizer, experiências genéticas não pode, às vezes, dar alguma coisa e vir no DNA, de repente pode. É muita experiência. Pode, esse estudo é muito grande, ele é muito abrangente. Na verdade, Ana, se você parar para pensar, todos os cães hoje, todas as raças são manipuladas em laboratório. Né? Sim. A gente sabe disso, mas assim... Quando você era pequeno, eu era pequena, não existia. Eu, pelo menos, não me lembro. Não existia. O primeiro cão tirando o Fox Paulistinha, que veio para o Brasil com manipulação genética muito consistente, até meu pai, na época, colocou um processo, foi o cão fila, que não deu muito certo os primeiros exemplares. Ele comia o dono, ele mordia o outro. Então, assim,
Depois eles foram melhorando geneticamente, mas tudo isso em laboratório. E pode ser sim, Ana, porque mexe muito com a natureza, né? Porque você fala assim para mim, por que a incidência maior é no Bull Terrier? Quem tem Bull Terrier aqui agora vai ficar preocupado. Talvez o que você falou possa ter uma verdade, talvez por uma manipulação genética que não deu certo em algum momento, entendeu? Sim. Então, assim, o que eu percebo é assim, e eu falo isso porque poucos veterinários gostam de tocar nesse assunto. É um assunto polêmico e, assim, é um desconhecido que as pessoas não querem entrar. E aí, o que acontece? Onde eu quero chegar? E aí, as pessoas... eu tenho um caso, por exemplo, de uma Border Collie, que eu tive até um embate muito sério com a dona, há uns 4 meses atrás. Assim, desde o começo, eu detectei vários problemas de comportamento dela. Pra você ter uma ideia, ela pegava uma folha que caía lá no meu daycare, ela ficava com essa folha na boca o dia inteiro. E andando para lá e para cá. Parecia uma... Quem está aqui na minha live que conhece a história dessa Border Collie. Ela tinha comportamentos assim absurdos. E aí, comigo, eu sabia como manejar ela. Tinha que ter muito cuidado. Ela mordia a dona, ela mordia o namorado da dona, ela mordia o taxi dog, e ela tinha o mundo dela. Então, eu detectei desde o começo como ela era, e eu tinha uma maneira diferenciada de lidar com ela. Sim. E aí, eu fui com muita calma tentar falar isso com a dona. Aí a dona chegou para mim e falou assim, sabe aquela pessoa que tem um filho que é um pouco especial e ela não admite que o filho é especial? E aí ela inclui ele de qualquer maneira, não tem uma coisa... É lógico que tem que ter, né, a inserção, tem que ter tudo isso, mas a pessoa não admite, e ela não admitia. Aí o que ela fez? Ela contratou as famosas psicoterapeutas caninas, e aí ela é veterinária, e aí o que ela fez? Ela entrou com uma carga de fluoxetina na cachorra. E aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Mas baseado no quê? Né? Primeiro que assim, ela veio pedir minha opinião. Eu falei, olha, baseado no quê? Eu sei que existem hoje veterinários que tratam algumas coisas de cães com fluoxetina. Eu vou ser muito sincero, né? Eu sou polêmico, eu falo mesmo. E eu acho isso meio... Também, porque quando eu sou polêmica, eu falo. Meio criminoso, porque primeiro é o que o doutor estava falando, fluoxetina é um medicamento que foi desenvolvido para humano. Começa daí. Existem algumas medicações que você dá de humano para cachorro? Claro. Mas a fluoxetina é um ansiolítico que ele foi estudado, é uma medicação forte e que gera dependência. E depois você tem o desmame. Entendeu? Você tem que tirar, você não vai ficar dando fluoxetina para esse cão a vida inteira, ao mesmo ser humano. Então, assim, eu tive um embate. Você coloca, você vai ter que regredir as doses, porque se você tirar ainda de uma vez, o animal pode ter ainda uma crise de dependência, né? De Exato, uma abstinência, pode exatamente. Óbito, porque, então, assim, como se fosse, não é um drogado, mas é a crise da falta do remédio. Exatamente. O animal acaba acostumando com aquele medicamento, com aquela dose diária que tem, e de repente a gente às vezes toma algum remédio, o médico fala, agora você vai ter que regredir. Em vez de 2 comprimidos, você toma 1,5, depois vai fazendo aquela regressão, né? É verdade. Agora assim, eu falo isso com bom senso, não que eu seja veterinário, não sou auxiliar veterinário, eu falo isso como bom senso, porque assim, eles fazem um laboratório com o cão. E às vezes, por que não pensar? Quando eu falei nisso, que eu falei, olha, eu acho que a cachorra, não vou falar o nome, eu acho que ela tem alguma coisa de autismo, porque ela tem muito... Mas aonde você se baseou nisso? Eu falei, olha, eu venho estudando isso. Eu tenho respaldo, porque isso, até em algum momento, eu bati de frente isso com o meu trabalho. Isso me atrapalhou um pouco no meu trabalho. E aí eu fui procurar a resposta em veterinário, eu fui olhar, ele foi estudar, porque isso aí interfere no meu dia a dia, entendeu? Então, assim, se a pessoa ficou super ofendida e tudo mais, bom, eu tive uma notícia que a cachorra piorou bastante, uma notícia que no fim ela tirou do meu daycare, tirou do adestramento, ficou toda brava comigo, paciência, e eu sei que a cachorra está comendo o sofá, agora está comendo isso, comendo aquilo, então, assim,
O que eu quero dizer assim, não é para as pessoas aqui ficarem agora, meu cão é autista, ele tem grau de autismo. Não é isso. É para a gente também tomar essa consciência que pode ter sim, que você pode ter um cão autista. Você tem um cão, pode ter um cão epilético. Você sabe disso, todo mundo sabe disso, que tem convulsão. Você tem cão diabético. Existem outras, né, outras coisas que podem acontecer. Então, existe sim. Só que, infelizmente, isso ainda está muito engatinhando. Os estudos estão muito ainda por vir. Mas eu acho que dá para ficar atento, principalmente com esses tópicos que eu coloquei. Se vocês quiserem, depois eu coloco esses tópicos na nossa página para a gente olhar, para começar a observar. Pode gravar, entendeu? Pode fazer, porque a sua coluna, olha, apesar de você estar falando aqui, mas eu já estou colocando, o site está passando por uma reformulação, graças a Deus já está quase nos finalmente. A sua parte, a sua coluna vai ter as lives, vão ter outros tópicos, né? O que você quiser colocar, porque sempre é bom o tutor ter um alerta de um especialista, tanto veterinário, que é a parte fisiológica, né? Ou psicológica, e aquele que trabalha com o comportamento do animal, que é muito importante. Até porque né, eu que estou consegue trabalhar, por exemplo, com um animal que seja realmente autista, qual é a dose de tempo que você vai ter, legal você perguntar isso. E quantas aulas, como é que você procede? Na verdade, assim, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu tive o ano retrasado, o Liazapso, que eu tenho certeza, e eu não entrei no mérito com o dono, até porque o dono era idoso, era muito idoso. Eu falei, eu não vou encher a cabeça dele. E eu percebi, porque eu chegava lá às vezes para pegá-lo, tinha dias que ele estava viajando. Eu já sabia o dia que ele estava já mais no mundinho dele. Aí o que eu fazia? Eu já tinha um brinquedo específico para ele, que era um brinquedo de barulho peludo, que ele adorava esse brinquedo. Então eu interrompia aquele transe dele, quando eu percebia que ele estava, eu apertava esse brinquedo, ele saía daquele transe, já vinha, punha a coleira nele, saía, descia para fazer as aulinhas, e assim, é um pouco mais lúdico, tem que ser um pouco mais lúdico e muito mais próximo de você. E o que eu percebi é assim, que nem a criança que tem síndrome de Down, que elas são super amorosas. Eu tenho amigos que têm filhos, eles são fantásticos. Eles são fantásticos, eles querem te abraçar, eles querem te apertar, eles querem tipo. E assim, ele era isso, ele era exatamente isso. Então, quanto mais eu agradava ele no meio do caminho, a gente me achava louco. Às vezes eu saía, ele morava perto da Praça Buenos Aires, no meio do caminho eu pegava ele no colo, às vezes eu deitava na calçada com ele, quando eu percebi, e ele ia se soltando. Na volta, ele já estava feliz e contente, ele parecia um cachorro totalmente equilibrado, totalmente isso, interagia com os outros cães, mas existiam dias que ele estava muito bem fora da casinha, ele estava bem, e eu tinha que ter mais calma, ser mais lúdico, ser mais amoroso. Então, assim, e é por isso que eu falo, eu me deparei, acho que no mínimo umas 10 vezes com cães com essa situação. Eu tive um cão também, que era um mestiço engraçado que ele era um mestiço de Bull Terrier, e eu tive um cão que ele era assim, muito fora da casinha, mas era muito, muito, muito. E era um cachorro que, assim, desde os 4 meses, pra você ter uma ideia, ele deslocava a parte de trás para não andar. Ele dava um jeito. Sabe aquele vídeo que você vê o cachorro se arrastando, depois o cachorro levanta e sai andando? Ele fazia isso. Eu levei em 3 veterinários junto com a dona, ninguém identificava nada, ele fez chapa, ele fez ultrassom, ele não tinha nada. O dia que ele resolvia, que ele não estava afim de sair, ele dava aquela deslocada. As patas de trás, a parte de trás dele caía, e ele saía arrastando. Eu falava, meu Deus. E isso, aí eu punha petisco, dava um incentivo. Tinha disso que não dava. Até o próprio dono era jovem, esse cara era um cara super descoladão, ele fala, ele não quer lá o que ele está fazendo. Ele faz isso, às vezes, quando ele sabe que vai tomar banho, tanto que ele não tinha uma rotina para dar banho nele. Ele pegava ele de sopetão.
E se ele marcasse, por exemplo, começava a marcar sexta-feira, 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 quando chegava na sexta-feira, ele chegava, vamos, Johnny. O Johnny já estava lá com as patas ali atrás caídas. Então, isso é um indicativo. Quer dizer, além desses sintomas que estão sendo estudados, desses tópicos que eu falei, desses parâmetros, existem outros. Esse daí eu tenho certeza também que ele tinha algum grau. E é engraçado porque, assim, são cachorros que, se você, todos que eu lidei e que eu desconfiei que tinham isso, são cachorros que são muito carentes. Isso é uma constante. Todos, quanto mais você abraça, quanto mais você dá carinho, mais eles querem. Mais eles querem. É engraçado. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Eu acho que é uma dica legal. Isso, o ano passado, com a pandemia, a gente lê tanto, né? Lê bastante. E eu acabei lendo isso e foi muito bom você entrar nesse mérito, porque é um caso para se pensar. Não é um cachorro que é difícil, não é um cachorro que não vale a pena. Que é teimoso. Ele vai valer mais a pena, porque ele vai te ensinar como agir com ele. Perfeito, e quem sabe perceber em algumas pessoas também o que elas precisam. Porque eles vêm com essa, vamos dizer, com essa síndrome, com essa coisa, mas é para a gente aprender também, que não é, nem tudo é perfeito. E quem diz que eles não são perfeitos? Não, e quem outra... Diz que somos nós que somos perfeitos, nós não sabemos. Então, e outra coisa, né? Desde que eu comecei a ficar mais atento para isso, eu posso dizer para você o que você acabou de falar mesmo. Eu aprendi, que nem no caso dessa Border Collie, ela no meu daycare, ela tinha já estranhado todo mundo. Ela só nunca me estranhou. Aí todo mundo ainda falava assim, pô, Fernando, mas por que ela com você? Eu falei assim, olha, pessoal, é assim, o tiozão aqui, ele é mais tranquilo, ele é menos ansioso, mais então acho que ela entende uma energia diferente, mas não é. Aí eu detectei assim, no segundo mês que ela estava, essa história dela chegar lá e pegar uma folhinha, eu tenho vídeos dela, e ficar o dia inteiro com aquela folhinha na boca, ela só largava a folhinha para tomar água. E aí ela pegava aquela folhinha e ficava assim, que nem um leão dentro da jaula. Aquilo ali eu detectei no primeiro mês, eu falei assim, claro que é. Mas eu fui empurrando com a barriga, eu tentei falar com a dona é médica, eu tentei falar com ela, tentei isso, tentei aquilo, fui fazer algumas coisas na casa dela, vi as situações como ela era, do jeito que ela era com a dona, eu falei, certeza. Agora, como que se trata, ninguém sabe ainda direito. Ninguém sabe ainda. Até porque, assim, autismo não tem cura. É um universo complexo, né? Até porque o ser humano... Meu pai era médico, que eu já te falei, e ele falava que o maior estudo para ele era o próprio ser humano, que dirá o animal. Pois é. Meu pai era médico, ele era clínico geral, depois ele se especializou na parte gastro, e ele fez psiquiatria. Porque ele falava que adorava estudar o ser humano, que jamais a gente, por mais que estudasse, a gente nunca ia saber tudo. E ele falava que o animal, meu pai era assim, cachorreiro pra caramba. A briga aqui em casa era para ver onde que a cachorra ia dormir de noite. Se era na minha cama ou na cama dos meus pais. Né? Que legal. Ela era esperta, porque ela vinha ou aqui ou ela ia lá. Uma noite aqui, uma noite lá. Então, ela era esperta. E ele falava, filha, quando você tiver alguma dúvida de como agir, olhe bem o animal como ele faz. Olha só, tá vendo? Eu falo que eu costumo dizer assim, o meu maior professor, todos esses anos que eu trabalho com cães, meus maiores professores foram eles. Eu fiz curso, eu fiz isso, eu fiz aperfeiçoamento, mas o que eu mais aprendi foi com eles, entendeu? Assim, até você lidar com raças que você nunca lidou. Eles me ensinaram muito, foram eles que me ensinaram. Por falar em raça, você falou uma coisa boa. Você que já está um bom tempo adestrando, etc., vendo o comportamento animal, você notou essa síndrome, vamos dizer, em animais de raça? Ou teve vira-lata também que você, de repente, percebeu? Olha, assim, eu tive dos dois. Não teve mais incidência em raça, teve dos dois. Eu tive
caso aí, por exemplo, de alguns vira-latas, principalmente essa história, essa coisa de procurar atrás do rabo, entendeu? E essa sensibilidade à luz ou ao carinho, eu tive mais em SRDs do que de raças, entendeu? Eu não tenho, pelo menos comigo não aconteceu assim, falar assim, não, tive mais... eu só fiquei mais atento a Bull Terrier, porque quando eu fui estudar e fui ler e fui atrás, eu vi que os estudos estão mais focados com os Bull Terriers, entendeu? Que ninguém ainda descobriu o porquê. Mas, assim, não teve assim, não teve mais em raça, não. Eu tive alguns casos de SRDs. E gozado que, assim, a incidência, e foi bom você falar isso, desse tópico dele atrás do rabo, tive mais em SRDs. Entendeu? Muito mais. Menino, que aula que você deu hoje pra gente, hein? Olha, não dei, não. Batendo palma. Olha, eu tô estudando. você me deixou de boca aberta. Parabéns, cara. Obrigado. Não, e porque a live está ficando mais interessante. E é legal, sabe por quê? Porque, assim, qual é o intuito disso tudo, Ana? É assim, a minha preocupação sempre é com o animal. Então é mais fácil você chegar e pegar o animal, no caso dessa pessoa. Já entra logo com remédio. Não, pessoal, vamos procurar entender um pouco melhor o que está acontecendo com o seu cão. Não vamos botar fluoxetina nele, não vamos dar ansiolítico, não vamos dar calmante. Floral, beleza, floral é natural, é outra história, tá bom, pode dar. Floral dá até 2 litros, que não vai acontecer nada mesmo, entendeu? Então, assim, agora, não vamos pelo mais fácil, vamos tentar identificar. É difícil porque, é o que eu te falei, não existe ainda diagnósticos oficiais, tem estudos, mas, de repente, a gente pode mexer um pouco nisso, a gente pode ter outro tipo de tratamento, a gente não precisa ser tão enérgico com algumas coisas, a gente não precisa ser tão exigente com aquele cão, entendeu? E também, às vezes, junto com isso, Ana, o que as pessoas às vezes também não acabam, isso aí eu não culpo os tutores, porque às vezes você não sabe, vamos fazer, não custa nada, fazer um exame de audição no seu cão. Tá? Sim. Essa é uma dica que vem sobre a dica. Porque muitas vezes, e isso também acontece muito em bulldogs, tá? Isso eu já presenciei. Os bulldogs, tem alguns bulldogs, tanto francês como inglês, que têm deficiência auditiva e às vezes os donos não sabem. E aí entra naquele estigma de ser raça teimosa. Então, vamos observar isso, vamos fazer um examezinho. Tá? Essa semana mesmo eu recomendei uma bulldog francesa da minha aluna, para a dona fazer. Ela falou que vai fazer. Vamos ver, vamos fazer isso também e vamos ficar atento a esses sinais, para não, de repente, cair na mão de um monte de teu cão virar laboratório e entrar com uma medicação sem saber o que vai acontecer, né, Ana? Não sei você. Oi, Ana Bergamasco. Nossa, faz tempo que eu não vejo essa menina. Ela é um amor, é uma graça. Gosto demais de você, Ana. E uma dica que eu tive uma cachorra que ficou bem surda por causa da idade e tal. Não precisa ficar berrando, nem ficar gritando. Não adianta, tá surda. Outra coisa, quando você tem que dar a alimentação para ela, ou uma água, oferecer uma água, vá com gestos carinhosos. Chama carinhosamente. Sinais, exatamente. É isso aí. Grita, babalu. Não adiantava, ela estava surda. Então, eu levava o que ela queria comer, alguma coisa, ou na hora de uma fruta, eu punha na frente dela, oferecia para ela, ou se ela estava muito distraída por causa da audição, que ele se torna um pouco autista, que ele se perde no mundo. Você cutuca devagarzinho, faz um carinho, aí ela vai entender que é com ela, ou ele. Então, tenha paciência, só para fazer esse parênteses, falando da surdez. Uns 3 meses atrás eu fui chamado para fazer um adestramento básico de um pitbull que era surdo, totalmente. E eu fui. Você sabe que eu gosto de desafio, né? Eu fui. Mas ele era surdo. E aí, vou ser sincero, eu nunca tinha adestrado um cachorro com 5 meses totalmente surdo. Mas completamente. E aí eu comecei a brincar com sinais. Só sinais. Aquilo que você falou. Carinho, sinais, lúdicos, sinais, não sei o que, sinais. Eu vou falar uma coisa para você, eu vou pegar os vídeos, vou achar os vídeos que o dono dele me mandou, porque depois ele se mudou para Cotia. E ele está fazendo hoje os comandos básicos como poucos cães que têm audição perfeita e falam perfeito não.
porque ele também foi estudar, o dono foi procurar, foi fazer, e é muito legal. Eu vou achar esses vídeos dele que ele me mandou. Ele, pra você ter uma ideia, ele faz assim, ele fez um negócio que nem fui eu que ensinei. Ele faz assim, você quer 1, 2, 3 ou 4 petiscos. Aí ele põe, aí ele faz assim, ele abaixa. Ele condicionou o cachorro a fazer isso com sinais. Então, assim, tem que ter uma sensibilidade a mais, um cão que tem uma certa deficiência, um cão que é um pouco mais especial, e tem que tentar identificar, não começar a entuchar remédio no bichinho, entendeu? Parabéns. O doutor Juliano falou que dálmata também, eu já tinha ouvido falar sobre isso, que dálmata também é uma raça que tem muito problema de audição, isso é verdade. Isso é verdade. Não. Olha, o Instagram deu pra gente 25 minutos a mais. Pra variar, né? Estamos ficando contentes, né? É isso aí, é isso aí. Fernando, gratidão. Mais uma vez, uma lição maravilhosa. Os seus assuntos são sempre de suma importância. É sempre um alerta para o tutor, é sempre uma ajuda, um auxílio. Exato. Estamos juntos. Obrigada por hoje. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Redes sociais, meu filho? Oi? Passa suas redes sociais, pessoal. Bom, é o Instagram, @RedDogWalker. O site é www.reddogwalker.com.br. Facebook, Red Dog Walker. É isso aí. É isso aí. Sigam. Se tiver alguma dúvida, manda direct. Se tiver alguma direct para ele falar aqui na próxima live, manda. É isso que eu ia falar. Tem sugestões para a gente falar, entendeu? Eu procuro, como eu te falei, eu procuro sair um pouco do arroz com feijão, né? Você sabe disso, né? Eu procuro procurar coisas polêmicas e coisas que ninguém gosta muito de abordar. Mas então, vamos dar sugestão, de repente, qualquer assunto que seja. Manda sugestão para a gente. Eu gosto desse tipo de desafio, né? Eu gosto de coisas diferenciadas. Então, vamos embora lá. Tamo junto. Pessoal, gratidão por hoje. O doutor Juliano foi fantástico. Red Dog Walker, Fernando Lopes, fantástico também. Semana que vem nós temos o Leonardo Dias. Da onde ele é? Do Petwork Travel. O que ele faz? Embarque de animais lá. Você tinha falado. Puta, que legal, que legal. Vai ser top. Puta, legal. Pessoal, obrigada. Fernando, semana que vem tem café? Tem, se Deus quiser. Vamos sim, vamos repetir a dose. Então, tá. Fechado. Obrigada. Criativo Beijo nos dogs. Portal Pet News, portalpetnews.com.br. Beijo, pessoal. Obrigada, Fê. Obrigada, beijo.